Salve, salve, guerreiros e guerreiras, sou o Zeca na área para trazer mais uma super dica para o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Na aula de hoje falaremos sobre contradição, contingência e tautologia. Se vocês têm dúvida nesse assunto, pegue papel e caneta, porque tenho certeza que depois dessa aula os senhores vão conseguir fazer qualquer questão relacionada a esse assunto. Beleza? Mas antes disso, senhor, se inscreva no canal, prometo que não chega boleto. YouTube vai entender que é relevante esse conteúdo para os senhores, vai chegar cada vez mais, beleza? Então vamos lá, cumprir essa missão? Beleza! Mas antes, senhores, fazer nossa propaganda aqui, né? Nosso curso está muito bom e com preço acessível, senhores. Apenas R$ 29,90. Beleza? Então vamos lá, senhores. Classificação da tabela verdade. A tabela verdade, senhores, pode ser classificada de acordo com o seu resultado final, senhores. Ela pode ser uma tautologia, uma contradição e uma contingência. Professor, o que é isso? Senhores, uma tautologia é quando todos os resultados finais da tabela verdade vão dar verdade. Contradição é quando todos os resultados finais da tabela verdade dê falso. E contingência é o normal, né, senhores? Quando os resultados de alternado entre verdadeiro e falso. Não necessariamente nessa ordem. Pode ser quase tudo verdade e uma falsa, ou o contrário, quase tudo falso e uma verdadeira. Beleza? Professor, tem algum exemplo que sempre vai ser tautologia? Tenho, senhores, aqui, ó. Um exemplo clássico de tautologia é P ou não P. Qualquer resultado que os senhores tentarem colocar nessa proposição aqui e na sua negação, vai dar a verdade. Da mesma forma que o resultado clássico aqui para contradição é P e não P. Qualquer resultado lógico, se eu tentar colocar aqui para P ou não P, vai dar falso. Contradição, né, senhores? É a maioria, todos os nossos conectivos lógicos na sua tabela verdade vão ter uma contradição, né? Uma contingência, na verdade, né? Que é a alternância de resultados. Vamos tentar aqui o condicional, que é P. Se P, então, o que? Beleza? O primeiro passo para construir uma tabela verdade, o que é? É descobrir o número de linhas. E nisso tem uma formulazinha, né? 2 elevado a n, em que esse n é o número de proposições, né? No nosso caso aqui é 2 elevado a 1, que vai ser 2, né? A tabela verdade vai ter duas linhas. Ou seja, P vai ser verdade ou falso. A sua negação basta inverter os valores lógicos, né? Se o valor lógico de P é verdadeiro, a sua negação vai ser falso. Se o valor lógico for falso, a sua negação vai ser o quê? Vai ser verdade. Vou mudar até aqui a cor. Então ele fala aqui P ou não P. Então ele pede o ou, né, que é a nossa disjunção inclusiva. E o que diz a disjunção inclusiva? Para ser verdade, basta que uma das duas alternativas seja verdade. Então, verdade na primeira com falso na segunda vai resultar o quê? Em verdade. Falso na primeira e verdade na segunda vai resultar o quê? Em verdade. Então, qualquer valor lógico que você atribuir para P ou não P, vai resultar todos os valores da tabela verdade, da última linha aqui, ó, são verdades. Não importa o que seus inventar aqui, vai construir a tabela verdade com todos os valores lógicos verdadeiros. Por isso que chamamos isso de uma tautologia, beleza? E o exemplo claro é P ou não P. Tranquilo? Contradição. P e não P. Vamos utilizar a mesma tabelinha verdade aqui. Já está construída, né? Vamos apagar os valores aqui. Eu falei para os senhores o quê? Que P e não P vai ser o quê? Vai ser uma contradição, ou seja, todos os valores lógicos vai ser falso. Por quê? No nosso E aqui, na nossa conjunção, os valores lógicos para ser verdadeiro tem que dar tudo verdade, certo? Se não for tudo verdade, não vai ser verdade. Então, ó, tenho verdade na primeira, mas eu tenho um falso na segunda, isso vai resultar no valor lógico falso. Eu tenho um falso na primeira já, vai resultar no valor lógico falso. Tranquilo? Então, todos os resultados possíveis da tabela verdade deu falso. Quando todos os resultados estão falsos, é o quê? É uma contradição. Beleza? E contingência, né, senhores? Já sabemos aqui que é quando os valores lógicos
alternativa verdadeira e falsa. A tabela verdade da P condicional com Q vai ser verdade na primeira, falso na segunda, verdade, verdade. Se você construir a tabela verdade, vão chegar nesse valor lógico bem aqui, ó. Verdade na primeira, falso na segunda, verdade, verdade. Beleza? Alternou aqui. Vamos agora fazer uns exercícios aqui para massificar esse conhecimento na cabeça dos senhores, né? Porque eu tinha um professor que falava, padeiro faz pão, concurseiro faz o quê? Questão, né, senhores? Então vamos lá. Considerando P e Q duas proposições quaisquer, assinale a alternativa que representa logicamente uma tautologia. Os senhores têm dois modos para fazer esse tipo de questão. Ou o senhor desenvolve a tabela verdade, ou o método que eu prefiro, testando, senhores, testando. Professor, como assim testando? Vamos testar o valor lógico. Se a gente conseguir deixar a tabela verdade falsa, significa que ela não é uma tautologia. Professor, e como é que eu vou deixar ela falsa? Do jeito que vocês quiserem, pode usar a imaginação. Exemplo, vamos testar a letra A aqui, ó. Não P condicional com P, né? Beleza? Sabemos que P, então, que para ser falso, a primeira tem que ser verdade e a segunda tem que ser falsa. É o nosso famoso vai ferrar, ferrou. Vera Picha é feia. Vasco ganhando do Flamengo é falso. É as condições para deixar a condicional falsa. Então, aqui tranquilo, né? Então, o que podemos fazer? A primeira vamos colocar como verdade e se não P é verdade, P vai ser falso, beleza? Então, vai ferrar, ferrou. Já sabemos que essa aqui não é uma tautologia, porque se você construir uma tabela verdade, vai ter uma linha que vai ter verdade em não P e falso em P. Tranquilo? Então, já não pode ser essa alternativa. Vamos aqui para B. A B é não P e não Q. Tranquilo? Então, vamos lá. Mesma coisa. Vamos tentar deixar essa falsa. Isso aqui para deixar falsa é simples, né, senhores? Falso aqui em uma, já deixa a alternativa falsa. Professor, mas e ela tem como ser verdade? Tem, senhores. Aqui, pode ser verdade não P e verdade não Q. Seria verdade também. Só que aqui, senhores, como eu consigo deixar ela verdadeira e falsa, estamos diante de o quê? De uma... estamos diante de uma contingência, né, com os valores lógicos alternam. Então, não serve como tautologia. A tautologia eu posso espernear que eu não consigo deixar ela falsa. Então, é isso que é o X da questão, né? Mudou aqui, apagou tudo, né? Então, vamos aqui, letra C aqui, ó. Testamos já a A e a B. Agora, vamos testar a letra C. A letra C fala que P e Q... condicional com Q? Com P ou Q. Aqui também temos que obedecer a ordem de precedência, né, senhores? Primeiro resolver o que está dentro do parênteses. Opa! Isso foi apagar aqui, né? P e Q. Primeiro resolver o que está dentro do parêntese. E logo em seguida fazer o quê? O conectivo da condicional, certo? Então, sabemos qual a outra informação que sabemos? Que para a condicional ser falsa, a primeira tem que ser verdade e a segunda tem que ser falsa, beleza? Assim, conseguimos deixar ela falsa. Então, vamos espernear para deixar ela falsa aqui. Como é que vamos fazer isso aqui? Essa primeira parte aqui tem que ser verdade. Então, para isso ser verdade, P tem que ser verdadeiro e Q tem que ser verdade. P e Q, tudo verdade, vai resultar em verdade. Então, o primeiro caso aqui, já conseguimos deixar a verdade, né? Essa primeira parte que conseguimos deixar verdadeira. Condicional, agora temos que deixar essa segunda falsa. Só que, se P eu coloquei como verdade, seguindo o princípio da não contradição, que diz que a menos que a proposição seja falsa, a menos que a proposição seja negada, não tem como um valor lógico ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, né? Então, beleza, se aqui eu coloquei ela como verdade, aqui eu tenho que colocar ela como verdade também. Tranquilo? Então, se eu coloquei como verdade aqui, aqui tem que ser verdade. E numa disjunção inclusiva, basta que uma das duas alternativas seja, uma das duas proposições seja verdade para tornar a proposição verdade. Então, se aqui já é verdade, aqui vai ser verdade também. Ah, professor, então não importa o que eu fizer aqui, não vou conseguir deixar ela falsa? Isso mesmo, professor, não vou conseguir deixar essa proposição falsa. Você pode construir a tabela verdade dela, que todas as linhas no resultado final vão dar verdadeiro. E quando estamos diante disso, é o quê? É uma tautologia.
Então, achamos a nossa resposta aqui, né, senhores? Através do método do teste. Professor, tem como fazer mais uma questão? Tem, vamos lá fazer mais um aqui, ó. Considere as seguintes proposições. Neste concurso, Pedro será aprovado ou Pedro não será aprovado. Senhores, ó, P de Pedro, aprovado. Ou, o nosso Vzinho, né? Pedro não aprovado. Isso aqui está parecendo o que para os senhores? Lembra que eu trouxe um exemplo que eu falei para os senhores que quando tinha de uma informação que foi uma proposição ou a negação dessa proposição, vai ser sempre o quê? Uma tautologia, né, senhoras? Aí ele pergunta aqui, ó. Aí ele pergunta aqui, analisando segundo a lógica, essa afirmação é um exemplo claro de... Eu falei para os senhores, ó, isso aqui é P ou não P, tranquilo? Quando estamos diante disso, é o quê? É uma tautologia. Tautologia. Pode testar qualquer resultado aqui que não vamos conseguir deixar ele falso. Quer ver? Se eu colocar Pedro é aprovado como verdadeiro, Pedro não aprovado é falso. Então, V ou F vai resultar em V. Professor, então coloca P como falso. Beleza, vamos colocar P como falso. Pedro será aprovado como falso. Ou, se eu coloquei Pedro aprovado como falso, Pedro não aprovado vai ser o quê? Vai ser verdade. Falso ou verdade vai resultar em verdade. Professor, qualquer valor lógico que eu colocar aqui vai dar todos os valores lógicos finais como verdade. Quando estamos diante disso é o quê? É uma tautologia. Então pode marcar gabarito letra E, é uma tautologia. Isso aqui, repetição não existe, redundância não existe, equivalência não é classificação da tabela verdade. Equivalência é reescrever a tabela verdade de outra forma, sendo que todos os resultados vão dar iguais à anterior, tranquilo? E contradição é quando tudo dá falso. Então vamos agora fazer a última questãozinha, né? Considerando P e Q duas proposições quaisquer, assinale a alternativa que representa logicamente uma contradição. Professor, o que é uma contradição? Contradição, acabamos de ver, que é quando todos os valores lógicos der falso. Beleza? E qual é o exemplo que eu trouxe para o senhor? O exemplo claro de contradição é quando P e não P. Quando diante dessa configuração aqui, a tabela verdade não tem como dar verdade. O senhor pode espernear ela que não tem como dar verdade. Exemplo. Aqui já de cara acha a nossa resposta, né? Ó, não P e P. Mas, professor, mas que está invertido. Senhores, outro bizu. Todos os conectivos lógicos, com exceção da condicional. Quem é condicional? Setinha. Aceita a comutação. O que é comutação? Exemplo. P ou não P ou P é a mesma coisa, é equivalente, esses três sinalzinhos aqui significa equivalente a P ou não P, né? Ou seja, a ordem aqui, quem está em primeiro e quem está em segundo, não vai alterar o valor lógico da tabela verdade. Então, não P e P é a mesma coisa de eu escrever não P. Se eu escrever a mesma coisa, vai dar a mesma coisa, né? Tirar esse sinalzinho aqui. P e não P, tranquilo? Só pode fazer qualquer teste aqui, isso vai dar todos os valores lógicos falsos. Exemplo, ó, não P e P, beleza? Se eu botar aqui não P é verdade, P vai ser falso, tranquilo? Se eu colocar aqui não P é falso, P vai ter que ser verdade. E o que diz a tabuada do E, nessa conjunção? Para que os valores lógicos sejam verdade, tudo tem que ser verdade. Então, se eu já tenho uma falsa aqui, vai resultar num resultado final falso. Se eu tenho um resultado falso aqui, vai resultar no resultado final falso também. Então, com todos os valores lógicos da tabela verdade forem falsos, estamos diante de uma contradição. Respostinha letra A. Tranquilo? Senhores, vamos encerrar a aula por aqui. É um assunto simples, senhores. Só primeiro entender o conceito, né? Que tautologia é tudo verdade, contradição tudo falso e contingência vai alternar. E vocês podem resolver de dois modos, né? Através da tabela verdade, construindo a tabela verdade, testando desenvolvendo todos os valores lógicos possíveis, ou no teste. No teste eu particularmente acho melhor, porque você vai economizar tempo, senhores. Você vai pegar qualquer opção, tipo P ou Q, e vai testar se eu consigo deixar ela verdade. Vamos testar se eu consigo deixar verdade? Se eu colocar verdade aqui,
e falso aqui, eu vou deixar a verdade. Consigo deixar falso? Consegue, ó. Vou deixar falso aqui e falso aqui. Ah, então eu consigo deixar verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Significa que eu estou diante do quê? De uma contingência, né? Então, senhores, é essa a nossa dica de hoje. Um forte abraço, até a próxima missão.